Este é o memorando de Howard Marks. Senhor Mercado, erra os cálculos. Em seu livro, O Investidor Inteligente, publicado pela primeira vez em 1949, Benjamin Graham, que foi professor de Warren Buffett na Escola de Negócios de Colômbia, apresentou um sujeito que ele chamou de Senhor Mercado. Imagine que em algum negócio privado, você possua uma pequena participação, um dos seus parceiros, chamado Senhor Mercado. É realmente muito prestativo. Todos os dias ele lhe diz quanto acha que vale o seu interesse e, além disso, oferece-se para comprá-lo ou vender-lhe um interesse adicional com base nisso. Às vezes, sua ideia de valor parece plausível e justificada pelos desenvolvimentos e perspectivas de negócios conforme você os conhece. Frequentemente, por outro lado, o senhor mercado deixa seu entusiasmo ou seus medos tomarem conta, e o valor que ele propõe parece a você um pouco ridículo. Claro, Graham pretendia que o senhor mercado servisse como uma metáfora para o mercado como um todo. Dado o comportamento inconsistente do senhor mercado, os preços que ele atribui às ações a cada dia podem divergir, às vezes, de forma drástica, de seu valor justo. Quando ele está excessivamente entusiasmado, você pode vender para ele a preços que são intrinsecamente altos demais. E quando ele está excessivamente medroso, você pode comprar dele a preços que são fundamentalmente baixos demais. Assim, seus erros de cálculo proporcionam oportunidades de lucro para os investidores, interessados em aproveitá-los. Há muito a ser dito sobre as falhas dos investidores, e eu compartilhei muito disso ao longo dos anos. Mas o rápido declínio do mercado que vimos na primeira semana de agosto, junto com a rápida recuperação, me obriga a reunir o que já disse anteriormente sobre o assunto, junto com alguns desenhos animados inestimáveis sobre investimentos da minha coleção, e adicionar algumas novas observações. Para contextualizar, vamos revisar os eventos recentes, como resultado da pandemia de Covid-19, da inflação galopante e da Reserva Federal dos Estados Unidos. Os rápidos aumentos das taxas de juros pela Reserva Federal dos Estados Unidos fizeram de 2022 um dos piores anos para a combinação de ações e títulos. O sentimento atingiu seu ponto mais baixo por volta do meio de 2022, com os investidores deprimidos pela perspectiva universalmente negativa. Temos inflação, e isso é ruim, e os aumentos das taxas para combatê-la certamente trarão uma recessão, e isso é ruim. Os investidores podiam pensar em poucas coisas positivas. Então, o clima melhorou. E no final de 2022, os investidores se uniram em torno de uma narrativa positiva. O crescimento econômico lento faria com que a inflação diminuísse, e isso permitiria que a Reserva Federal dos Estados Unidos começasse a reduzir as taxas em 2023, levando a um vigor econômico e ganhos no mercado. Um rally significativo no mercado de ações começou e continuou quase ininterruptamente até este mês. Embora os cortes de taxas antecipados para 2022 e 2023 ainda não tenham se materializado, o otimismo tem estado em ascensão no mercado de ações. O índice de ações S&P 500 subiu 54%, sem contar os dividendos, nos 21 meses, que terminaram em 31 de julho de 2024. Naquele dia, o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, confirmou que o Fed estava se aproximando de um corte de taxa e as coisas pareciam estar no caminho certo para o crescimento econômico e uma maior valorização do mercado de ações, mas no mesmo dia, o Banco do Japão anunciou seu maior aumento na taxa de juros de curto prazo, em mais de 17 anos, para impressionantes 0,25%. Isso chocou o mercado de ações japonês, ao qual as pessoas vinham se aquecendo há mais de um ano. Além disso, e de forma importante, o anúncio causou estragos nos investidores que haviam se envolvido no sell carry trade. Durante anos, as taxas de juros, infinitesimais e muitas vezes negativas do Japão, significaram que as pessoas podiam tomar empréstimos baratos no Japão e investir os fundos emprestados em diversos ativos, lá e em outros lugares, que prometiam um retorno maior para um carry positivo, também conhecido como dinheiro grátis. Isso levou ao estabelecimento de posições altamente alavancadas. Parece estranho que um aumento de 1/4 de ponto nas taxas de juros pudesse exigir a liquidação de algumas dessas posições. Mas aconteceu, levando a vendas motivadas em uma variedade de classes de ativos, à medida que aqueles que haviam se envolvido na prática se moviam para reduzir sua alavancagem. No dia seguinte, os Cipariwa anunciaram notícias econômicas mistas. Em 1º de agosto, soubemos que o índice de gerentes de compras de manufatura havia
e os pedidos iniciais de seguro-desemprego haviam aumentado. Por outro lado, as margens de lucro corporativo continuaram boas, e os ganhos de produtividade surpreenderam positivamente. Um dia depois, soubemos que os ganhos de emprego haviam moderado, com as contratações aumentando menos do que o esperado. A taxa de desemprego estava em 4,3% no final de julho, acima do mínimo de 3,4% em abril de 2023. Isso ainda era muito baixo pelos padrões históricos, mas, de acordo com a repentinamente popular regra SOM, não reclame comigo, eu também nunca tinha ouvido falar dela. Desde 1970, um aumento de 0,5 pontos percentuais ou mais na média trimestral da taxa de desemprego em relação ao ponto mais baixo dos 12 meses anteriores. Nunca ocorreu sem que a economia já estivesse em recessão. Por volta da mesma época, a Berkshire Hathaway de Warren Buffett anunciou que havia vendido uma boa parte de sua enorme participação em ações da Apple. No geral, essa notícia constituiu um triplo golpe. A mudança resultante de otimismo para pessimismo desencadeou uma queda significativa no mercado de ações. O S&P 500 caiu em 3 dias consecutivos de negociação, 1, 2 e 5 de agosto, por um total de 6,1%. A repetição dos erros que testemunhei por décadas foi tão óbvia que não posso resistir a catalogá-los abaixo. O que está da volatilidade do mercado? Nos 2 primeiros dias de agosto, eu estava no Brasil, onde as pessoas frequentemente me pediam para explicar o colapso repentino. Eu os referi ao meu memorando de 2016, On the Couch. Sua principal observação foi que, no mundo real, as coisas oscilam entre muito boas e não tão boas. Mas, nos investimentos, a percepção oscila entre impecável e desesperadora. Isso diz cerca de 80% do que você precisa saber sobre o assunto. Se a realidade muda tão pouco, por que as estimativas de valor, que é o que os preços dos títulos deveriam representar, mudam tanto? A resposta tem muito a ver com mudanças de humor. Como escrevi há mais de 33 anos, em apenas meu segundo memorando, as oscilações de humor dos mercados de valores mobiliários se assemelham ao movimento de um pêndulo, entre euforia e depressão, entre celebrar desenvolvimentos positivos e obsessão com os negativos, e assim, entre supervalorizado e subvalorizado. Essa oscilação é uma das características mais confiáveis do mundo dos investimentos, e a psicologia dos investidores parece passar muito mais tempo nos extremos do que em um meio-termo feliz. Desempenho do primeiro trimestre, abril de 1991. As oscilações de humor alteram a percepção dos investidores dos eventos, fazendo os preços flutuem loucamente. Quando os preços colapsam, como aconteceu no início deste mês, não é porque as condições, de repente, se tornaram ruins. Em vez disso, eles passam a ser percebidos como ruins. Vários fatores contribuem para esse processo. Uma maior conscientização das coisas de um lado, do espectro emocional, uma tendência a ignorar as coisas do outro lado e, da mesma forma, uma tendência a interpretar as coisas de uma maneira que se encaixe na narrativa predominante. O que isso significa é que, em tempos bons, os investidores se concentram nos aspectos positivos, ignoram os negativos e interpretam as coisas de maneira favorável. Então, quando o pêndulo oscila, eles fazem o oposto, com efeitos dramáticos. Uma ideia importante que sustenta a economia é a teoria das expectativas racionais, descrita pela Investopedia, da seguinte forma: a teoria das expectativas racionais postula que os indivíduos baseiam suas decisões em 3 fatores principais: sua racionalidade humana, as informações disponíveis para eles e suas experiências passadas. Se os preços dos títulos fossem realmente o resultado da avaliação racional e imparcial dos dados, presumivelmente uma informação negativa moveria o mercado um pouco para baixo, e a próxima informação desse tipo o moveria um pouco mais para baixo, e assim por diante.
Mas, em vez disso, vemos que um mercado otimista é capaz de ignorar notícias ruins individuais, até que uma massa crítica de más notícias se acumule, momento em que um ponto de inflexão é alcançado. Os otimistas se rendem e uma debandada começa. A grande citação de Rüdiger Dornbusch sobre economia é altamente aplicável aqui. As coisas demoram mais para acontecer do que você pensa que vão, e então acontecem mais rápido do que você achava que poderiam. Ou, como meu parceiro Sheldon Stone diz, o ar sai do balão muito mais rápido do que entrou. A natureza não linear desse processo sugere que algo muito diferente da racionalidade está em jogo. Em particular, como em muitos outros aspectos da vida, a dissonância cognitiva desempenha um grande papel na psique dos investidores. O cérebro humano é programado para ignorar ou rejeitar dados que contradizem crenças anteriores, e os investidores são particularmente bons nisso. Enquanto estamos no assunto da irracionalidade, estive esperando uma oportunidade para compartilhar uma captura de tela de 13 de junho de 2022. Este foi um dia difícil nos mercados. As taxas de juros estavam subindo graças às ações do Fed e de outros bancos centrais, e os preços dos ativos estavam sob pressão significativa. Mas dê uma olhada na tabela. O índice de ações de todos os países caiu significativamente. Todas as moedas caíram em relação ao dólar. Todas as commodities caíram. Apenas uma coisa subiu: os rendimentos dos títulos, o que significa que os preços dos títulos também caíram. Não houve um ativo, ou país cujo valor não tenha caído naquele dia, e o ouro, que supostamente se sai bem em tempos difíceis. Meu ponto aqui é que durante grandes movimentos de mercado, ninguém realiza uma análise racional, ou faz distinções. Eles simplesmente jogam fora o bebê com a água do banho, principalmente por causa das oscilações psicológicas. Como diz o velho ditado, em tempos de crise, todas as correlações vão para 1. Além disso, os dados na tabela exibem um fenômeno adicional, que muitas vezes está presente durante movimentos extremos: contágio. Algo dá errado no mercado do EUA. Os investidores europeus interpretam isso como um sinal de problema. Então, eles vendem. Os investidores asiáticos detectam que algo negativo está acontecendo. Então, eles vendem durante a noite. E quando os investidores dos Ikewa chegam, assustam-se com as más notícias na Ásia, que confirmam suas inclinações pessimistas, então eles vendem. É muito parecido com o jogo do telefone sem fio que jogávamos quando eu era pequeno. A mensagem pode ser mal comunicada à medida que passa pela cadeia, mas ainda assim incentiva ações mal fundamentadas. Quando a psicologia está oscilando radicalmente, declarações sem sentido podem ganhar peso. Assim, durante a queda de 3 dias no início deste mês, observou-se que os estrangeiros venderam mais ações japonesas do que compraram, e os investidores reagiram, como se isso significasse algo. Mas se os estrangeiros venderam no saldo, os investidores japoneses devem ter comprado no saldo. Algum desses fenômenos deve ser tratado como mais significativo do que o outro. Se sim, qual? Complicando ainda mais as coisas em termos de análise racional, está o fato de que a maioria dos desenvolvimentos no mundo dos investimentos pode ser interpretada tanto de forma positiva quanto negativa, dependendo do humor predominante. Neste desenho animado, um homem está sentado em sua cadeira, olhando para a tela da televisão e da tela. O comentarista está dizendo o seguinte: hoje em Wall Street, a notícia de taxas de juros mais baixas fez o mercado de ações subir. Mas então, a expectativa de que essas taxas seriam inflacionárias fez o mercado cair. Até a percepção de que taxas mais baixas poderiam estimular a economia lenta impulsionou o mercado para cima, antes de ele finalmente cair por medo de que uma economia superaquecida levasse à reimposição de taxas de juros mais altas. Outro desenho animado clássico resume essa ambiguidade em menos palavras. É altamente aplicável ao tremor de mercado que inspirou este memorando. Novamente, um homem está sentado em uma cadeira, assistindo a um comentarista na tela da televisão. Tudo o que era bom para o mercado ontem não é bom para ele hoje. Mais uma fonte de erro de cálculo é a tendência dos investidores ao otimismo e ao pensamento desejoso. Os investidores em geral
e os investidores em ações em particular devem, por definição, ser otimistas. Quem, além de pessoas com expectativas positivas ou um forte desejo de aumentar a riqueza, estaria disposto a se desfazer de dinheiro hoje, com base na possibilidade de obter mais no futuro? Charlie Munger, o falecido parceiro de Warren Buffett, citava rotineiramente o antigo estadista grego Demóstenes, que dizia: "Nada é mais fácil do que o auto-engano, pois o que cada homem deseja, ele também acredita ser verdade." Um ótimo exemplo é o pensamento de Goldilocks. Eles acreditam que a economia não será forte o suficiente para causar inflação, nem fraca o suficiente para entrar em recessão. As coisas, às vezes, acontecem dessa maneira, como pode ser o caso agora, mas não com a frequência que os investidores supõem. Expectativas que se inclinam para o depósito incentivam o comportamento agressivo por parte dos investidores. E se esse comportamento é recompensado, em tempos bons, geralmente resulta em ainda mais agressividade. Raramente os investidores percebem que A, pode haver um limite para a sequência de boas notícias, ou B, uma alta pode ser tão forte a ponto de ser excessiva, tornando uma queda inevitável. Durante anos, citei Buffett como tendo alertado os investidores para moderarem seu entusiasmo. Quando os investidores perdem de vista o fato de que os lucros corporativos crescem em média 7%, eles tendem a se meter em problemas. Se os lucros corporativos crescem em média 7%, os investidores não devem se preocupar se as ações valorizarem 20% ao ano por um tempo, como aconteceu ao longo da década de 1990. Achei que era uma citação tão boa que perguntei a Buffett quando ele a disse. Infelizmente, ele respondeu que não tinha dito, mas ainda acho que é um aviso importante. Essa lembrança imprecisa me faz lembrar da referência incisiva de John Kenneth Galbraith a uma das causas mais importantes da euforia financeira, a extrema brevidade da memória financeira. É essa característica permite aos investidores otimistas se envolverem em comportamentos agressivos, sem se preocuparem com o conhecimento do que esse comportamento levou no passado. Além disso, facilita para os investidores esquecerem erros passados e investirem com base no mais novo desenvolvimento milagroso. Finalmente, o mundo dos investimentos poderia ser menos instável se houvesse regras imutáveis, como a que governa a gravidade, contadas sempre para produzir os mesmos resultados. Mas não existem tais regras, já que os mercados não são construídos sobre leis naturais, mas sim sobre as areias movediças da psicologia dos investidores. Por exemplo, há um antigo ditado que diz que devemos comprar no rumor e vender na notícia. Ou seja, a introdução de expectativas favoráveis é um sinal de compra, porque as expectativas muitas vezes continuam a subir. Isso termina quando as notícias chegam, no entanto, porque o ímpeto para os ganhos foi realizado, e não restam mais boas notícias para levar o mercado a subir. Mas no ambiente despreocupado de um mês atrás, eu disse ao meu parceiro Bruce Karsh que talvez a atitude predominante tivesse se tornado comprar com base em rumores e comprar com base em notícias. Em outras palavras, os investidores estavam agindo como se sempre fosse um bom momento para comprar. Racionalmente, não se deve precificar a possibilidade de um evento favorável duas vezes. Tanto quando a possibilidade do evento é introduzida, quanto quando o evento ocorre, mas a euforia pode dominar as pessoas. Outro exemplo da ausência de diretrizes significativas pode ser visto neste trecho, de um dos recortes mais antigos, do meu arquivo. Um padrão contínuo de consolidação e rotação de grupos sugere que uma ênfase crescente deve ser colocada na compra de ações em relativa fraqueza e na venda delas em relativa força. Isso seria um contraste marcante com alguns períodos anteriores onde enfatizar a força relativa provou ser eficaz. Loeb, Rhodes & Company, 1976. Em resumo, às vezes as coisas que mais subiram devem continuar a subir mais, e às vezes as coisas que menos subiram devem subir mais. Ao que muitos de vocês podem responder: duh.
Em resumo, há poucas regras eficazes para os investidores seguirem. Investir de forma superior sempre se resume a uma análise habilidosa e a uma percepção superior, não a adesão a fórmulas e diretrizes. Psicologia volátil, percepção distorcida, reação exagerada, dissonância cognitiva, contágio rápido, irracionalidade, pensamento desejoso, esquecimento e a falta de princípios confiáveis. Essa é uma lista considerável de males. Juntos, eles constituem a principal causa dos extremos de alta e baixa do mercado, e são responsáveis pelas oscilações voláteis entre eles. Ben Graham disse que, a longo prazo, o mercado é uma balança que avalia o mérito de cada ativo e atribui um preço apropriado, mas, no curto prazo, é meramente uma máquina de votação, e o sentimento do investidor que a move oscila de forma selvagem, incorporando pouca racionalidade e atribuindo preços diários que, muitas vezes, refletem pouco em termos de inteligência. Em vez de tentar reinventar a roda, vou repetir parte do que disse em 2 memorandos anteriores. Especialmente durante quedas, muitos investidores atribuem inteligência ao mercado e procuram nele respostas sobre o que está acontecendo e o que fazer a respeito. Este é um dos maiores erros que você pode cometer. Como Ben Graham apontou, o mercado diário não é um analista fundamentalista. É um barômetro do sentimento dos investidores. Você simplesmente não pode levar isso muito a sério. Os participantes do mercado têm uma visão limitada do que realmente está acontecendo em termos de fundamentos, e qualquer inteligência que possa estar por trás de suas compras e vendas é obscurecida por suas oscilações emocionais. Seria errado interpretar a recente queda mundial como um sinal de que o mercado sabe que tempos difíceis estão por vir. Não é fácil. Setembro de 2015. Minha conclusão é que os mercados não avaliam o valor intrínseco de um dia para o outro e certamente não fazem um bom trabalho durante crises. Assim, os movimentos de preços de mercado não dizem muito sobre os fundamentos. Mesmo nos melhores momentos, quando os investidores são guiados por fundamentos, em vez de psicologia, os mercados mostram o que os participantes pensam que é valor, em vez do que realmente é valor. O valor é algo sobre o qual o mercado não sabe mais do que o investidor médio. E o conselho do investidor médio, obviamente, não pode ajudá-lo a ser um investidor acima da média. Os fundamentos, a perspectiva para uma economia, empresa ou ativo, não mudam muito de um dia para o outro. Como resultado, as mudanças diárias de preço são principalmente sobre a. Mudanças na psicologia do mercado e, assim, b. Mudanças em quem quer possuir algo ou deixar de possuir algo. Essas duas afirmações tornam-se cada vez mais válidas à medida que os preços diários flutuam. Grandes flutuações mostram que a psicologia está mudando radicalmente. O que o mercado sabe? Janeiro de 2016. O mercado flutua ao capricho de seus participantes mais voláteis. Aqueles que estão dispostos a comprar com um grande prêmio em relação ao preço anterior quando as notícias são boas e o entusiasmo está em alta, e b. A vender com um grande desconto em relação ao preço anterior quando as notícias são ruins e o pessimismo é generalizado. Assim, como escrevi em No Divã, de vez em quando, o mercado precisa de uma visita ao terapeuta. É importante notar que, como meu parceiro John Frank aponta, em comparação com o número total de pessoas que possuem cada empresa, são relativamente poucas pessoas que impulsionam os preços para cima durante bolhas, ou para baixo durante quedas. Quando as ações de uma empresa que valia 10 bilhões de dólares há um mês são negociadas a preços que implicam uma avaliação de 12 bilhões de dólares ou 8 bilhões. Isso não significa que toda a empresa mudaria de mãos a esses preços, apenas uma pequena fração. Independentemente disso, alguns investidores emocionais podem mover os preços, muito mais do que deveria ser o caso. A pior coisa que você pode fazer é se juntar quando outros investidores entram nessas investidas irracionais. É muito melhor observar com divertimento à margem, sustentado por um entendimento de como os mercados funcionam.
Mas melhor ainda é ver as reações exageradas do senhor mercado pelo que elas são e acomodá-lo, vendendo para ele quando ele está ansioso para comprar, independentemente de quão alto seja o preço, e comprando dele quando ele desesperadamente quer sair. Aqui está como Ben Graham seguiu a introdução do senhor mercado que inclui, no início deste memorando: se você é um investidor prudente ou um empresário sensato, permitirá que a comunicação diária do senhor mercado determine sua visão sobre o valor do seu interesse de $1.000 na empresa, somente no caso de você concordar com ele, ou no caso de querer negociar com ele. Você pode ficar feliz em vender para ele quando ele lhe oferecer um preço ridiculamente alto, e igualmente feliz em comprar dele quando o preço estiver baixo. Mas no restante do tempo, será mais sábio formar suas próprias ideias sobre o valor de suas participações, com base em relatórios completos da empresa, sobre suas operações e posição financeira. Em outras palavras, é o trabalho principal do investidor notar quando os preços se desviam do valor intrínseco e descobrir como agir em resposta. Emoção, não. Análise, sim. 22 de agosto de 2024, para visualizar qualquer uma das imagens referenciadas neste memorando. Consulte a versão impressa, online, em oaktreecapital.com/insights. Obrigado por ouvir o memorando de Howard Marks.